Mas não podemos deixar de registrar os nossos pêsames e lamentar a morte de um torcedor de Belo Horizonte na tarde e noite desse sábado, dia 2 de março de 2024. Então, eu queria registrar isso aqui, Cris, porque, infelizmente, a gente começa a banalizar, né? O mundo tem andado tão maluco, vamos dizer assim, de alguma forma, e a gente começa a achar que isso é normal, né? Uma pessoa sair para apoiar o clube de coração, independente de qual seja, e não voltar para casa. Isso é muito triste, Cris. Isso é muito triste. Eu não poderia começar esse pós-jogo sem registrar isso. O que você achou? Você tem mais informações em relação a esse lamentável episódio? Não, são as mesmas informações, Bolivar, mas é uma questão que tem sido normalizada, porque tem acontecido muito, e pouco trabalhada, né? Porque acontece, daqui a 2, 3 dias, ninguém lembra mais, e campanhas, estratégias para diminuir essa violência, nós não vemos acontecer. E é claro que poderíamos promover uma coisa de uma forma contínua, essa pacificação no futebol, que é um esporte, é uma competição, mas nunca poderia ser visto como guerra, né? Você, assim como eu, nós temos, poxa, eu tenho tantos amigos cruzeirenses bons companheiros, pessoas fantásticas, amigos flamenguistas. Então, é algo que a sociedade precisa trabalhar como um todo. É claro que, por exemplo, nesse aspecto, né, nós poderemos tomar algumas providências paliativas, mas nunca vão resolver completamente, porque essas pessoas acabam se encontrando e arrumando uma confusão. É claro que no futebol de hoje, você tendo uma tabela programada, a federação poderia ter tido cuidado de colocar Atlético e Cruzeiro jogando em locais diferentes, já que todos os jogos são no mesmo horário. Não estou Você fala dizendo... cidades diferentes, né? E cidades diferentes. Cidades Porque locais diferentes tem o Mineirão e a Arena MRV. Mas até em dias diferentes, né, Cris? A gente sabe que é a última rodada, que ia definir muito pouco, né? O Cruzeiro praticamente consolidando a melhor campanha da primeira fase, o Atlético jogando em casa ali praticamente classificado, teria que perder e de goleada, e o Vila Nova teria que ganhar. Ou seja, eu acho que faltou um pouco da Federação Mineira e das autoridades, né? Levando em consideração que a gente não pode fazer um clássico, não é permitido fazer um clássico com 10%, mas é permitido 67 mil pessoas, 32 mil no Mineirão, 35 mil na Arena MRV, circulando, saindo de várias partes da cidade para ir acompanhar os seus clubes. E a gente sabe que esse tipo de coisa é marcado na internet e esse tipo de confronto acaba acontecendo, porque, né, é uma estupidez que não dá para entender, mas era muito temerário e, infelizmente, confirmou uma coisa que, não vou falar que era previsível, né, que a gente não pode nunca prever uma situação dessa, mas, lamentavelmente, né, Cris, uma morte com arma de fogo, enfim. Eu fico realmente muito consternado com isso, sabe, Cris? Você falou aí dos amigos cruzeirenses, eu tive o prazer, eu e a Tatá, minha esposa, aqui em Portugal, de receber o querido amigo irmão Bernardo Mota e a Joana, os dois são cruzeirenses, passamos a tarde juntos aqui, ele atento ao Cruzeiro, eu com o Atlético para fazer esse pós-jogo, e é de fato um irmão que a vida me deu, e é impressionante como é que a gente está de passagem, né? Como que essa intolerância ela não cabe mais, né? Não cabe uma série de coisas mais, e ficamos de fato muito consternados. É muito em função disso que eu estou dizendo, para registrar isso, porque isso não pode ser normalizado, Cris. Não. Assim, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a culpa é da federação, não é isso, né? Porque também não, claro que não. Nós não podemos julgar uma responsabilidade dessa. Só dizendo que são medidas que atenuam de alguma maneira.
Agora, eu vou te dizer uma coisa, viu, Bolivar? Eu começo a repensar a questão da torcida única, que eu sempre fui contrário, sempre fui contrário. Uhum. Gosto muito da ideia de 50% a 50%, porque 50 a 50, todas as autoridades dizem que os riscos são até menores, porque você Sim. organiza aquilo ali, e Uhum. não tem um grupo majoritário sobre o outro. Mas, por exemplo, a torcida com 90% e 10%, eu começo a repensar, porque eu sempre fui a favor de ter pelo menos uma representação da torcida adversária, mas o que nós vemos hoje em dia é que quanto mais segurança, melhor, e se nós pudermos diminuir um pouquinho que seja os riscos, esse pouquinho que seja pode ser o suficiente para você salvar uma vida, e uma vida é muita coisa, né? Não Claro estou que sim. dizendo que tenho ainda um posicionamento formado sobre isso, mas que começo a, pelo menos, a refletir sobre isso, se de fato, com os tempos atuais, talvez seja melhor, em casos de grande rivalidade, evitar também a torcida 90-10. Mas isso é Você questão para a sabe, gente pensar para mais para frente, né? nós vamos esgotar esse tema. Eu vou registrar a sua participação, você, irmão atleticano, torcedor atleticano, que está ligado nesse pós-jogo no canal do Bolivar, nessa noite de sábado, aí no Brasil, exatamente 8 horas e 15 minutos. Hoje, recebendo o querido professor Cristiano Starling Ers, mas vamos colocar também uma parte da coletiva do Filipão. Mas eu quero dizer em relação a isso, Cris, só para a gente repassar, só para a gente passar por isso, né, e começar efetivamente a falar dessa vitória do Atlético, que as autoridades sempre disseram que é muito melhor controlar 50% do que 10%. Né? Eu sou defensor de clássico Atlético Cruzeiro, Mineirão, torcida 66. É uma opinião, de certa forma, impopular, e, com toda a franqueza, essa é a minha convicção. Eu acho que a gente deveria tratar Atlético e Cruzeiro como um clássico, como um patrimônio imaterial, cultural e social de Minas Gerais. Então, começou. Fizeram um acordo agora, vai ser válido até dezembro de 2025. Ok. A torcida do Atlético, muito provavelmente, se o Atlético chegar na final, estará privada de acompanhar em loco no Mineirão, porque teve a chance de julgar e foi feito esse acordo, o que eu acho um absurdo. Eu acho que de uma forma desmerece, eu acho que de uma forma diminui. E diminui, de certa forma, até embasado em argumentos como esse em relação à violência, o que é uma pena, o que é uma tristeza. Nós estamos falando, houve um movimento hoje na capital mineira, em Belo Horizonte, 67 mil pessoas. Mas se um não voltou para casa, que foi o caso desse do Cruzeiro, todos nós já perdemos. Todos nós já perdemos. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Eu não gostaria de estar começando esse pós-jogo que o Atlético venceu, e venceu bem o Ipatinga, né? Promovendo o Filipão vários atletas da base, que a massa vem ansiosa para ver jogar. O Alisson, ao meu sentir, já é uma realidade, mas fato é que foi realmente um fato, mais uma vez, lamentável. Cris, se você me permitir, e a massa que está ligada com a gente também, eu vou registrar as participações.